Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 103, Duas Vidas. Então, como hoje é dia do filme, eu vou falar com vocês sobre o filme Duas Vidas. Ele é muito interessante porque ele conta a história de Ross, acho que é o Ross o nome dele, que ele é interpretado pelo ator Bruce Willis, e ele recebe uma visita dele mesmo criança. E ele começa a reparar a diferença que existe entre a forma como ele pensava quando ele era criança e a forma como ele age depois de adulto. O emprego desse personagem é um emprego onde, como a versão criança dele define o emprego dele, ajuda as pessoas a mentirem, dizendo que elas, para elas mentirem sobre o que elas são, para parecer que é outra coisa. Mentir sobre o que elas são. Então, ele é um publicitário, ele cuida de imagem das pessoas, faz a coisa mais legal, assim, sabe? E uma coisa curiosa que acontece é que a assistente dele, ela tem uma idade já, vamos dizer assim, que parece bastante idade para quem não é casado ainda. E ele, criança, pede ela em casamento. Depois que eu aprendi duas coisas. Primeiro, o horizonte de consciência, que é o clique 97. Vou deixar aqui para você ver se quiser. No YouTube eu deixo aqui, em outras plataformas eu coloco na descrição do vídeo. E eu acho que eu não falei sobre isso, mas eu falei, mas não só sobre isso. A professora Lucelena, ela diz para nós o seguinte: foi o que eu aprendi com ela, não é ela mesmo que desenvolveu essa técnica, mas eu acho que essa técnica já existia com os gregos, que é de você olhar uma história, olhar um mito, para como se tudo aquilo que está acontecendo estivesse acontecendo dentro do mesmo personagem, do único, só tem um personagem no mito clássico, e é o herói da história, é o humano da história. Bem, se a gente for parar para analisar friamente, toda a nossa vida só acontece com a gente. As outras pessoas, a gente não pode confundir. Claro que a outra pessoa, como você confundir a mim e eu confundir você, de que um é criação da mente do outro. Não é nesse sentido. Mas o que nós sabemos um do outro é criação da nossa própria mente. O que você sabe de mim é o que a sua mente criou sobre mim. E o que eu sei sobre as pessoas que estão à minha volta é o que minha mente criou. Então, se você for ver, no filme da nossa história só existe a gente de personagem. Todo o resto é paralelo, mas acontece dentro de nós. Aquilo que nós não compreendemos não faz parte da nossa história, não faz parte consciente da nossa história. E nesse filme eu achei muito interessante. Se você não viu, vai spoiler aqui mesmo. Spoiler é adiantar o final do filme. Conversando com ele criança, imagina tudo isso como fosse verdade que aconteceu no filme, e imagina tudo isso acontecendo dentro dele, ao mesmo tempo. Tenta imaginar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele conversando com ele criança, ele descobriu qual foi o trauma dele. Ele achava que a culpa da mãe dele ter morrido era dele, mas não era. E ele foi muito cobrado pelo pai dele para ele ser uma coisa que ele não era. Então, como ele se tornou bom em parecer bom, parecer bem, ter uma boa imagem com as pessoas, ele percebeu que ele podia vender isso para os outros. Foi isso que virou a profissão dele. Conversando com ele quando criança, eles perceberam que eles queriam ser pilotos. Então, eles encontram no final do filme a versão mais velha deles pilotando avião, em vez de fazer aquele trabalho de maquiar a imagem das pessoas. Não a imagem facial, mas a imagem pública das pessoas. Dá pra dizer isso, é um maquiador social. Legal esse apelido pra profissão. Mas quem quiser, registra aí.
E é muito interessante quando você para pensar no ângulo de que aquilo aconteceu tudo dentro dele próprio. De que ele teve uma visão do passado com uma visão do futuro. E o texto foi... O nome do filme é The Kid, em inglês, A Criança. Mas quando traduziram para Duas Vidas, bem, eu teria colocado o nome do filme de The Kid and the Old, um spoiler já no nome do filme, A Criança e o Velho, e em português eu teria colocado Três Vidas, mas deixa, o nome não importa, mesmo se você não assistiu, ainda compensa você assistir, mesmo eu tendo explicado para você como funciona a história, porque você vai poder assistir com essa lente. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar: use o filme para você conseguir enxergar as coisas da sua realidade, como se fosse uma janela para fazer você enxergar melhor a realidade. E use a realidade como uma janela para fazer você entender melhor a obra dos filmes, dos livros e assim por diante. Esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tudo isso no YouTube, nas outras plataformas, faça as outras coisas e até o clique de amanhã.